Então, a ideia aqui é apresentar para vocês a solução que a gente aplicou do desenho dentro do Miro para uma resolutiva onde foi desenvolvido dentro do Pipefy para contar todo um fluxo de adaptação diminuta, onde ele vai atravessar por quatro avaliadores e uma série de outros requisitos, né? Então, um detalhe aqui, já daqui a pouco, assim que o Raul apresentar um pouquinho do que foi feito no Pipefy. Sim. E aqui por dentro do Pipefy, a gente desenvolveu os setores, os 4 setores para fazer essa parte de avaliação dessa minuta, onde o ET0 é o primeiro que faz o manage principal da minuta, e ele vai passando por etapas, né? Etapa 1 é operações, etapa 2 é um outro pipe de jurídico, etapa 3 é um pipe de risco, e etapa 4, que seria o último avaliador, é o gestor principal. Muito bom. Então, eu vou detalhar um pouco mais do fluxo para que a gente tenha uma clareza, porque a partir do momento que a gente está desenhando qualquer fluxo para ser desenvolvido, né, tanto no Wi-Fi ou qualquer uma das soluções aí, low code, no code, o ideal é que esse fluxo seja desenhado dentro de uma ferramenta. Eu utilizo o Miro como ferramenta de desenho, para que haja todas as discussões, entendimento das áreas, para anotar os possíveis ajustes, e aí quando chega na etapa de desenvolvimento, que o Raul desenvolveu, ele consegue ter uma absorção melhor ali das atividades, né? Senão ele fica desenvolvendo, corrigindo, o processo fica um pouco lento. E esse Miro aqui, ele tem um pouco do meu jeito de desenhar, onde eu, aqui em cima, eu faço uma raia, onde a gente classifica as atuações das pessoas, essa raia verde dos sistemas os documentos complementares que o sistema precisa para ter o entendimento do fluxo. Eu vou passar aqui de forma bem rápida, para a gente não se alongar, porque o interessante é enxergar essa solução dentro do Pipefy ali que o Raul resolveu para a gente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a inserção do fundo, né? Então, a gente tem a intenção de fazer a inserção do fundo para que exista a adaptação, e isso é feito através de um formulário. E aqui eu já classifiquei os campos que esse formulário teria para a gente ter um controle. Por questão de sigilo, a gente bloqueou a visualização de algumas informações. Então, a gente tem, por exemplo, o nome do fundo, CNPJ, se a gente controla o passivo sim ou não, e tudo isso tem uma diferença no fluxo ali na frente. A partir do momento que a pessoa preencheu esse formulário inicial, aí sim ele entra numa etapa de aguardando a minuta da administradora. Quando essa minuta chega, a gente faz a inserção da minuta. O profissional faz a inserção da minuta para avaliação, e a isso a gente linkou com um acesso compartilhado do SharePoint. Então, ele vai compartilhar esse link para todo o time fazer um acompanhamento desse documento que está sendo compartilhado. Dentro disso, a gente também tem as notificações, que são muito importantes, as notificações acontecerem por Teams, por e-mail, para que a gente consiga não ficar naquele delay de espera, as pessoas são notificadas e ganham uma certa agilidade no fluxo. A gente marca aqui que vai ser notificado, a gente até faz um resumo do conteúdo da notificação. A ideia é que depois que a pessoa inseriu ali a minuta, né, fez o cadastro, inseriu o link do SharePoint, aí sim começou a brincadeira. O primeiro avaliador, ele vai passar por 4 avaliadores aqui, eu vou explicar um pouco desse fluxo, mas a partir do momento que o avaliador ele vai iniciar a sua análise, ele entra dentro da ferramenta, e aí ele define se ele vai querer prosseguir sem observações ou se ele deseja criar observações. E aqui no o método de desenho, a partir do momento que você circula aqui o azulzinho, aí aparece essa parte pontilhada, amplifica essas opções, onde o cara vai realmente criar as observações, ele vai escolher para qual avaliador ele quer criar essa observação e qual é a observação que ele está declarando ali para que seja avaliado, né? Isso ele pode fazer para vários avaliadores ao mesmo tempo. Feito isso, ele criando uma observação, ele vai mandar uma notificação para o avaliador, e esse avaliador vai acessar o link da notificação
que ele vai receber por e-mail e WhatsApp, né? Ou para acessar o Pipe também, mas é um outro caminho, para que ele faça uma análise do que foi observado para ele, né? Então, vamos supor que a gente demande isso para um jurídico, o jurídico vai olhar aquele conteúdo e vai falar, putz, vai criar uma contestação sobre aquilo, ou ele vai aceitar aquela observação que foi feita por esse avaliador. E aí ele retorna as observações da avaliação, então a gente vai descrever a informação que foi criada lá no primeiro avaliador, e ele vai aceitar ou Recusar, contestar. Ou contestar, é a palavra certa, contestar sobre isso que foi aplicado. Ou ele pode criar outras observações para outras pessoas também, porque a partir dessa informação ele vai meio que criando. Então, com isso, ele está fazendo uma etapa de entendendo uma minuta de contrato e meio que passando para as pessoas para que sejam avaliadas. E nesse fluxo aqui, ele passa por algumas exigências que eu vou explicar para vocês, para entender um pouco mais. Eu estou passando um pouco rápido aqui, porque eu acho que o core aqui é entender que tudo tem que ser desenhado, quanto mais mastigado a gente fizer, melhor. Mas o segredo de tudo isso é como isso foi feito dentro do PyPy, né? O desafio de fazer toda essa dinâmica dentro do PyPy e chegar na entrega final. Então, a partir do momento que a gente tem uma contestação, a gente notifica o avaliador inicial lá sobre essa contestação, ou a gente notifica os novos avaliadores sobre observações novas, né? Então, a gente cria esse ciclo aí. A partir do momento que a gente cria feita essa avaliação pelo avaliador, a gente entra num fluxo de passar pelo próximo avaliador. O que a gente criou aqui? A gente criou 4 fluxos obrigatórios, né? Então, imagina que, a partir do momento, qual que foi a regra que a gente pensou aqui para esse ciclo, né? A partir do momento que o avaliador de operações fez as observações, recebeu a resposta de todas as contestações ou não, tendo isso está concluído, ele vai pelo ciclo seguinte. Então, ele repassa tudo pelo jurídico, na minuta já fechada, de certa forma, pelo time de operações, e aí o time jurídico vai falar, tenho contestações ou não tenho, ele passa por todo esse processo, quando está tudo aprovado, ele vai para o próximo ciclo, aí ele entra no ciclo de riscos, ele passa, tem contestações, tem observações, e vai a mesma coisa, vai para o time de gestor. Então, a gente, nesse fluxo foi solicitado pelo time, de uma forma que a gente garantisse que passasse pelos 4 gestores e todos eles tivessem essa etapa de fazer observações e avaliações para todos os envolvidos, porque a minuta ela vai se modificando conforme vai acontecendo as informações, né? Depois que isso passa por 4 ciclos, então ele fica praticamente num looping aqui em todo o processo por 4 vezes, né? Com todas essas ramificações e observações. Este é o desafio do desenvolvimento dentro do PyPy, como fazer tudo isso com o volume de automações, os ciclos necessários, né? E aí a gente entra com isso resolvido, uma etapa onde os gestores das minutas, eles vão fazer uma avaliação geral de todas as observações que foram realizadas, só para fazer um check, né? E com isso eles vão enviar essa minuta analisada para a administradora é a aprovadora final, e a partir do momento que eles receberem essa aprovação da minuta pela administradora, se for negativo, ele volta no ciclo lá atrás e cria V1, V2, V3, V4, vai construindo um ciclo de versões que repassa por tudo isso, é mais para um controle de gestão de versões, mas se tiver ok, ele vai receber essa minuta da administradora e vai anexar essa minuta dentro da ferramenta. Aí, lá no formulário inicial, a gente perguntou se a gente controla os passivos ou não controla. E se a gente não controla, a gente segue por um caminho, que é o vermelho, e o azul, se a gente controla o passivo. Então, seguem caminhos diferentes aí. Vou passar rapidinho para vocês entenderem. O não controla os passivos, ele tem uma etapa onde a administradora acaba convocando uma assembleia com os cotistas aqui, né? E disso, a própria administradora vai informar uma data para acontecer uma assembleia. Essa data vai ser especificada dentro do card lá do Pipefy,
A partir do momento que a gente especifica isso, a gente aguarda essa data de fato chegar para a gente inserir, anexar, né, a ata dentro da ferramenta. Então, o Wi-Fi, o Raul criou uma inteligência que, a partir do momento que ele chega naquela data, ele já move para a coluna seguinte, e isso fica prático de enxergar que chegou aquela data, não precisa ficar meio que controlando se aconteceu ou não. Já chegou, ele moveu automático, então ali está no momento de anexar a ata da Assembleia, e com isso a gente conclui o ciclo da opção não controlo passivo. Na etapa do controlo passivo, a gente segue um caminho um pouco diferente, onde o operacional recebe a ata da administradora, não da Assembleia, uma ata da administradora, né? E essa ata da administradora é anexada, onde o gestor ele passa a ser responsável em anexar a assinatura de todos os clientes relacionados a essa ata. Então, o gestor ele vai pegar essa documentação, vai acolher as assinaturas de todos os clientes, e quando ele tiver com tudo isso em mãos, ele vai anexar aqui dentro da ferramenta, para que isso fique com a ata entregue de todos os com assinatura de todos os clientes. Na hora que ele anexa aqui, notifica automaticamente o time operacional, né? E o time operacional meio que conclui isso anexando essa ata final da administradora para a conclusão do projeto, para que a gente conclua o ciclo. Então, o que eu quero contar para vocês, e fiz isso de forma um pouco rápida, é mais para vocês entenderem que da importância de desenhar todo esse ciclo, todas essas etapas, entender o que acontece em cada situação, quais são as informações do campo, quais são os conteúdos que a gente coloca nas notificações, porque a partir do momento que a gente tem isso desenhado, a gente simplifica o processo construtivo da ferramenta, que já é complexo. E eu fico pensando aqui se você está conseguindo imaginar como é possível resolver tudo isso dentro do Pipefy de forma inteligente, porque a gente não está falando de criar uma penca de colunas onde você só vai arrastando cards. A gente está falando de automação, de inteligência, com campos dinâmicos, né, e uma série de recursos aí. E o Raul vai contar agora um pouco para vocês isso na vida real, como é que isso acabou acontecendo de fato. Aqui a tela. Assim, o processo desenhado com a regra de negócio definida dessa forma para a gente, vindo do Miro, isso facilita muito, porque você sabe para onde você está indo e para onde você quer chegar, né? E o meio-campo já está desenhado. E quando você não pega um processo bem definido, a gente tem que ficar validando todas as etapas do projeto. Tem que validar todas as etapas, todos os campos. Os campos já veio para a gente desenhado, já está tudo pronto, e a gente só constrói. O maior desafio desse projeto são os loops, que o Pipefy ele é desenhado para ser concluído no modelo de Kanban. O que seria isso? O que tem que ser feito nessa etapa, ela vai ser feita nessa etapa. E aí você passa para frente. O que tem que ser feito nessa etapa, você passa para frente. E isso vai sendo uma coisa linear, né? Você tem como se conectar com outros pipes dentro do Pipefy e você cria cards pai, criando cards filhos. Isso você gera uma demanda para um outro setor, que a gente chama de pipe aqui, né? Que seriam esses aqui de cima, operações, jurídico, e você cria as demandas para eles. Porém, nesse projeto específico, você tem a gente chama de o filho voltando uma informação para o pai, né? Eu estou voltando com uma informação que eu joguei para outro setor, e essa informação eu tenho que atualizar o outro setor novamente, e eu vou atualizando. E se forem para 4 setores? E se eu mandar informações para os 3 setores que eu preciso, os 3 avaliadores? Eu tenho que estar deixando conectado todos os cards. O maior desafio foi conectar esses cards e fazer como se fosse um chat dentro do Pipefy. E ele não foi desenhado para ser feito dessa forma. A gente desenvolveu uma requisição HTTP que você consegue conectar o ID do card com os cards filhos. Então, os campos que estão sendo atualizados, que seriam as mensagens, eles estão sendo enviados para o seu pai. E se você quiser retornar, que seria a contestação, ou a recusa, ou a observação para frente, você está sempre conectado, porque a gente fez essa requisição. E isso a gente desenvolveu um chat dentro do Pipefy. E aí eu vou dar um overview, passando por essa etapa, né? Como que starta o processo? Startando o processo no ET0, que vai ser o manager principal, que aqui vai ser cadastrado todos os novos fundos para serem adaptados.
Aí nós temos um start form. Esse start form, ele tá dando lentinho, mas ele vai carregar. Só porque a gente precisa gravar, né? Vamos lá, foi. Vou fazer um teste. Vou botar como se fosse um teste aqui agora. Teste agora. CNPJ, eu vou pegar um aqui, só para a gente ter um... Os campos são validados, então a gente não consegue colocar qualquer coisa. Vou fazer o processo longo maior. Tudo que eu estou fazendo no Statform é um espelho do que já foi desenhado no Miro. Então, assim, facilita muito, porque a parte mais difícil do projeto não é construir os campos, porque ele já foi desenhado, né? É construir a conexão às automações. A gente está falando nesse projeto aqui de em torno de 110 automações por pipes. Então, assim, um volume grande de automação para esse projeto, para desenvolver essa conexão. Tem requisições HTTP o tempo todo, toda vez que você cria uma nova demanda para um novo setor, a gente criou uma nova conexão de ID, que é tudo dentro do Pipefy, é por ID, né? Então, a gente cria novamente mais uma conexão e isso vai gerando mais automações, né? Mais inteligência para dentro do processo. Vou botar aqui o primeiro. Vamos criar o primeiro card. Quando chega o primeiro card, ele chega na primeira fase para guardar a minuta. Tudo isso aqui já é espelho do Miro, né? E aqui a primeira fase nossa seria colocar o link do SharePoint. E no Pipefy a gente colocou o seguinte, a gente fechou os campos de movimentação de card, que é uma coisa natural do Pipefy, e toda a movimentação do card ela é feita automaticamente por essa pergunta, de continuar o fluxo. Então isso cortou possíveis erros, porque nós temos envios de informação para frente, andar para frente no Kanban, e eu tenho uma informação que precisa ser segurada ainda, que eu estou esperando a resposta de outro setor. Então, se a gente deixasse aberto os campos aqui, poderia, por descuido do usuário, até clicar no lugar errado e quebrar o fluxo. Então, a melhor solução que a gente encontramos foi manter o andamento do fluxo automático nessa pergunta de continuar o fluxo. E aí a gente garante, com as condicionais por dentro dos campos, que o fluxo vai ser desenhado para frente, um forward para frente, sempre da forma correta, para onde ele tem que ir. Né? Na etapa 0, que é o manager, ele vai para enviado para análise, porque eu já inseri o link do SharePoint, e nós vamos para o primeiro avaliador. Quem é o primeiro avaliador? Operações. Chega um card em operações, não chega mais em nenhum, passando por eles aqui em cima, que é só o primeiro avaliador. Então está na vez dele de fazer a avaliação da minuta. Quando está na vez dele de fazer, ele vai ver o link do SharePoint aqui, né? Nessa lateral aqui esquerda. Tem as informações que ele precisa na esquerda. E ele deseja inserir as observações para o jurídico. Vamos supor que ele queira só mandar para o jurídico. Para o risco ele não quer fazer nenhuma observação. E o gestor, ele viu no SharePoint, também não precisa fazer observação. Ele só precisa fazer observação para o jurídico. Aí a gente vai inserir aqui uma observação para o jurídico, como se fosse um teste de operações para o jurídico. Beleza. A gente manteve novamente o botão de inteligência para mover o card para frente. Então, eu tenho que continuar o fluxo aqui, eu tenho que clicar em sim. Automaticamente, o card vai sair de minuta para análise, que eu já analisei, e eu vi as observações. Eu não vou chegar nada com o card de jurídico, de risco, e nem para o gestor. Só fiz para o jurídico. Chega um card automaticamente no jurídico e no campo, na fase de observações para análise. Só legal, Raul, fazer um comentário, é que cada setor cuida do seu pipe, né? Então ele está acompanhando dentro do seu pipe, de repente surgiu ali um card para realizar uma observação de análise. Então ele não precisa ficar acompanhando toda a fila de todo mundo para saber quando chegou a vez dele fazer filtro. Ele só olha a tela dele. Pingou um card lá, aí ele dá a iniciativa, né? Muito bom. E é interessante que nesse projeto que a gente está fazendo, nós estamos admitindo as mensagens, as notificações como guia também do processo. Porque o Pipefy já avisa, uma coisa nativa dele, quando chega um card aqui para o jurídico e está setado um responsável por esse pipe, ele vai ser informado. Porém, a gente fez o seguinte, além das informações que eu estou enviando de SharePoint para o jurídico, né, que chegou um card para ele, nós estamos enviando também na notificação o ID do card.
Lá no e-mail de notificação, ele clica, ele já abre essa tela aqui. Então, é justamente essa parte que o Catani comentou. Você não tem que ficar procurando a demanda. Chegou a demanda, chega uma notificação com o link do SharePoint e com o link do card que precisa ser feita uma atividade. O cara cai direto nessa tela, então. Teoricamente, o gestor ali, o advogado que vai fazer acompanhamento daquela minuta, o profissional do jurídico, ele só clica, já vem direto para cá, já dá a resposta e Sim, ok. sim. Tá resolvido, né? As notificações são feitas para você não ter que ficar navegando e procurar a demanda. Né? Chegou uma notificação, você clicou e você já abre direto o card. E abrir direto o card significa receber a observação que a operação fez, que foi essa mensagem de teste que a gente colocou aqui em cima. O SharePoint novamente aqui do lado, sempre disponível, né? Vai ser o link disponível no processo. E ele faz a análise do SharePoint conforme a observação que foi feita aqui, ele vê se precisa contestar alguma coisa ou não. Nesse caso, a gente vai fazer uma contestação. Eu vou contestar. Contesta o quê? O que ele falou aqui em cima. Como se eu fosse um fluxo comum do processo. E, novamente, o nosso botão de continuar o fluxo. Beleza. Quando ele faz essa parte, significa que o card em jurídico ele vai sair daqui, né? Sempre tem o delayzinho, né, de processamento, mas é coisa rápida. O card sai daqui, na tela de jurídico ele não tem mais nada para fazer, e lá em observações, a informação vai chegar aqui para a gente. Volta só atualizar a página. Um delayzinho, sempre do delay. Fica aí mesmo, em observações enviadas. Não, ele vai trocar. Quando chega do jurídico, ele sai daqui dessa tela de observações para análise e a nova demanda do operações agora mudou. Ele saiu de observações enviadas e eu recebi uma observação para análise. Então significa que eu tenho alguma coisa para fazer. E aí lembrando que temos a notificação automática também, ele não precisa ficar olhando o pipe, ele vai receber o link para abrir diretamente o card, né? E nesse card nós temos novamente o link do SharePoint aqui na esquerda, sempre esse padrão, e a observação do jurídico foi feita uma contestação e aqui a mensagem que foi feita. A gente, como não tem nada do risco, não tem nada do gestor, é um campo que fica em branco, né? É um campo estático e a gente precisa preencher as opções embaixo, né? Eu vou como se fosse aceitar essa contestação do jurídico, né? Você quer contestar o jurídico? Não. Isso aqui que ele me falou vai ser o que vai ser inserido na minuta. O risco não me falou nada, então não preciso contestar, não tem nada. O gestor também não me falou nada, porque eu não envolvi nessa etapa do processo. E como as condicionais são atendidas como tudo não para novas observações, o novo fluxo andar para frente seria adicionar na minuta. Clicando aqui, o card vai sair de observações para análise e vai caminhar para adicionar em minuta. Depois. Uhum. E agora que eu adicionei a informação que eu não tenho mais contestação do que foi recebido do jurídico, né? Nós botamos tudo não, clicamos em adicionar em minuta, o card sai de observações para análise e de adicionar em minuta. Que o setor que está fazendo a análise principal, o avaliador, ele precisa adicionar na minuta o que foi feito na etapa dele. E o que foi feito na etapa dele? Observações aprovadas de todos os setores, parecer inserido na minuta. O que ele falou com o jurídico? Ele mandou um teste, OP, e o jurídico contestou. Se ele só fez isso, então ele precisa só colocar a última contestação. O risco, a gente não trafegou informação nessa etapa com eles, também não fizemos nada com o gestor. Temos uma pergunta somente para lembrar, que precisa ser inserida na minuta, no SharePoint, beleza. E a pergunta novamente de movimentação de card, que eu vou concluir a etapa de operações e vou startar no jurídico. Agora o card sai daqui, dessa etapa de operações, e vai ser, novamente, vai iniciar a segunda etapa, né? Da mesma forma, uma minuta para análise, para jurídico, e aí você define, também quando chegar nessa etapa, temos notificação, mesma coisa, vai ter um link para ele clicar para abrir aqui direto nessa tela, e vai facilitar o andamento, né, do processo. Eu vou só passando para frente, né, para a gente não ficar repetitivo, né, porque agora vai ser uma coisa igual, como se fosse tudo não tem nada, nenhuma observação a ser feita. Se não tem nenhuma observação, eu vou concluir a minha análise da minuta. Aí eu fecho a minha etapa de jurídico e lá no risco nasce um card.
E no ET0, conforme eu vou fazendo o andamento do processo, como eu já sei que ele já passou por operações, o ET0 é o manager principal, né? Aqui você vai ver todas as minutas e por onde que ela já andou. Ela já passou pelas operações, já passou pelo jurídico. Então, ela vai recebendo tags, as etiquetas, né? Por onde ela já passou. Como a gente está na fase do jurídico, o jurídico recebe a notificação dele com a URL do SharePoint e a Do URL risco do agora, né? card. Do risco. Estamos no risco Do já. risco, perdão. Vou dar um forward para frente novamente, como se não tivesse nada, porque vamos repetir o processo. O que é legal falar aí também é que esses botões aí, esse continuar o fluxo, ele entende se não ou sim, e esse continuar o fluxo ele vai para direções diferentes, né? Sim, Porque no próximo você mostra um pouco isso, sim, né? vou mostrar aqui. Beleza. Na verdade, eu posso até mostrar agora, por exemplo. Eu quero inserir observações para o gestor nessa etapa. Se eu clicar em sim, eu vou botar uma observação e ele muda o botão. Agora ele vai enviar a observação. Então, esse botão, ele responde uma condicional se eu vou enviar para uma observação ou se eu vou concluir o meu processo. E isso garante, pela automação, a segurança do fluxo. Né? E não temos que clicar agora em movimentar o card. Porque eu poderia, né, no Pipefy, eu poderia deixar aberto e não ter essa automação. Mas se eu clicasse errado aqui em concluir o card e eu tenho que enviar, aí daria um outro trabalho, uma coisa muito mais trabalhosa e quebraria o fluxo. De repente, até uma informação que precisa ser feita agora e tem que entrar manutenção para voltar o card. Não é interessante. Então, a gente garantiu no processo que ele só ande para o lugar certo com os botões. Né? Se eu botar novamente aqui não, tudo não, ele entende que eu fechei essa parte e eu vou concluir essa etapa. Beleza. E isso acontece nessa etapa também, né? Em observações para análise. Porque quando eu estou em observações para análise, ou eu envio observações, ou eu aceito tudo e concluo para adicionar na minuta. Então a gente tem mais uma situação de duplo caminho que a gente garante no botão. Gestor. Só lembra que gestor é a quarta etapa, né, do ciclo todo, né? A última etapa ali do que a gente tinha estabelecido. Sim. Botando tudo não para a gente andar. Concluir. Sim. Beleza. Beleza, ele sai daqui. E lá no ET0, deixa eu dar um refresh, ele vai receber as etiquetas e ele já mudou de fase. Ele já entendeu que ele já passou pelos 4 avaliadores, conforme aquele fluxo que a gente tínhamos no Miro. Se ele está na fase, e a fase que ele está atual, que é revisar a minuta. E aí o setor de operações vai receber uma notificação informando que passou pelos 4 avaliadores e você precisa unificar essas observações que foram feitas para resumir na minuta, né, no SharePoint. E essa fase nós temos também notificação, está desligada, né, para o nosso teste, que eu deixei aqui. Foi finalizada pelas áreas, agora eu preciso realizar a revisão antes de enviar. Deixamos aqui o link disponível mais rápido. E aqui um lembrete, né? Fez a revisão? Sim. Enviou a minuta revisada para a administração? Sim. Ô, Raul, então antes de você continuar aí, deixa eu só fazer agora puxar para o lado do Miro, Tá. Para só para mostrar fazer, a deixa summary, né? exatamente onde está parado aí, que você já volta exatamente aí. Vou mostrar Sim, aqui no Miro agora aonde você chegou já. sim. Então, ó, tudo isso já atravessou por todo esse fluxo. Ele está exatamente nessa etapa. Calma aí que está dando uma conexão restaurada aqui do Miro. Carregando. Internet, né? Exatamente é isso. Está usando na reunião. Opa, agora acho que foi. Então, aqui, ó. Luta avaliada, todas as observações foram resolvidas, que é exatamente essa etapa que o Raul está lá dentro do Wi-Fi. E agora ele vai. E aí, com isso, você tem a etapa de anexar a minuta, ou melhor, depois Ele vai disso daí, enviar, você vai passar a etapa de análise, ou melhor, que a análise da minuta está aqui, né? nessa parte. Ele vai receber a minuta da administradora, que aí, com isso, ele vai depois passar por uma etapa de anexar a minuta final da administradora para ir para diferenciação do controle passivo ou não, que é aquela etiqueta que foi classificada lá. Beleza, volta aí, depois a gente volta para cá de novo. Uhum. Beleza, vamos lá. Aí estamos na fase de revisar.
Eu fiz a revisão, informei que fiz, eu enviei para a administração, eu falei que eu enviei. Essa parte que a gente colocou aqui, além de ser um lembrete, ela garante uma auditoria futura, porque essas informações, tudo que está acontecendo por dentro do Pipefy, está sendo registrado, né, no processo. Então, você consegue ver o que foi feito nessa etapa, se foi realmente revisado, se não foi, se foi enviado, se não foi. Lá à frente, você tem uma auditoria possível do processo, né? Como é só um campo que a gente está colocando de lembrete, né, é uma coisa bem simples, né? Mas aí voltamos de novo com o nosso botão para garantir o andamento do processo. A gente fez a revisão e enviou para a administração. Enviamos. Então a gente continua. E aí a gente vai trocar de fase. Eu saio da minuta revisada e vou para a fase de aguardando a minuta da administração. Essa fase a gente enviou para a administração. Agora a gente está aguardando a resposta da administração. Se ela foi positiva ou não para a minuta que acabou de ser enviada, né? Se foi positivo, tem um fluxo a ser seguido, né? Vai ser anexar a minuta ou do SharePoint, né? Que a gente está definindo nessa parte do processo. E se a resposta for negativa, aí entra aquele desenho que ele passou para a gente do Miro. O card tem que retornar para análise. O card sai dessa etapa e volta lá para o início. Significa que ele vai para V2. Ele vai ganhar uma etiqueta nova de V2 e aí eu vou inserir o SharePoint, né, com base no que a administração me mandou, e aí ou mantenho o SharePoint, pode ser mantido o mesmo link, e eu movo o fluxo para frente. Movendo o fluxo para frente significa que eu chego com o card em operação, e eu restarto tudo de novo. A operação vai fazer novamente a etapa dele, jurídico faz, risco faz, gestor faz, dá V2. Quando o gestor finalizar, passou de novo pelas 4, ele volta para essa mesma etapa de revisar a minuta, ele está na V2 e aí chegamos novamente no mesmo lugar. A gente só não vai restartar tudo para não ficar bem longo, né? Essa explicação. A ideia aqui é só deixar claro que, por mais que passe por esses 4 gestores, existe depois desses quatro avaliadores, né? Ele passa para a etapa dessa administradora, que é o órgão que a gente escolheu, né? Escolheu uma administradora, se não me engano, foi Bradesco, BTG, sei lá, que determina BTG, né? Determina que não está aprovado, que tem que ter outras contestações referentes à administradora. Então ele retorna por todo esse fluxo, né? Sim. Eu vou dar o positivo só para a gente seguir, né? E aí, novamente, são condicionais. Se eu der negativo, eu mudo o fluxo, garanto no botão, novamente, que eu vou retornar para a análise do primeiro avaliador, que é o operações. E se for positivo, a gente vai anexar a minuta. Vou dar só um exemplo aqui, de uma tela em branco. E quando eu faço o upload da minuta, né, ou o link do SharePoint, eu garanto que o botão apareça para mim para continuar o fluxo. O fluxo só continua se eu atendo uma condicional. E aí, novamente, a gente segue o fluxo. Frente. Ele já apareceu para a gente que tem um anexo, um attachment. E vamos para a nova fase, que é aguardar a ata da administradora. Aguardando a ata da administradora. Agora, essa fase é só para anexar a ata, né? Não tem mais nada para fazer, é somente aguardar. Tem o time de processamento entre comunicação da administradora com a equipe. E aí estou botando um documento para mostrar que quando foi preenchido esse anexo, eu abro novamente o continuar o fluxo. E aí ele sai dessa parte de aguardar a ata da administradora. E a próxima etapa dele é aguardando o gestor anexar. E é isso, faz uma demanda para o gestor. A gente tem uma coluna no gestor, aqui no Kanban, né, do gestor, que quando passar por todo esse processo que foi do ET0, a gente vai demandar uma nova tarefa para o gestor, que ele vai ser notificado, ele não precisa abrir o pipe, ele vai ter um e-mail que ele vai clicar, ele vai ter o link para ele só abrir essa tela. E ele sabe que ele tem que fazer essa tarefa, anexar a ata de assinatura do cliente. Ele recebe essa demanda por e-mail também. Eu boto aqui, carrego o documento, como se fosse a assinatura dos clientes, e eu continuo o fluxo. Novamente no botão, ele sai dessa etapa, ele vai para concluído, e lá no ET0, gerou uma nova demanda
também chega uma notificação enviando para a operação, vocês têm que agora fazer o quê? Enviar a ata assinada, que foi a última fase que estava no gestor, nessa etapa, ele já moveu automaticamente para cá. Antes de você concluir essa parte, Raul, queríamos só Quer contar voltar para lá, né? Não, contar só para as pessoas o que que é esse CP e NCP aí que a gente Tá. colocou no nome das etiquetas, né? Então, o que acontece? A gente colocou CP que é para ficar mais fácil do controle passivo. Então, pode ver que esse controle passivo aguarda a ata administradora, o NCP que não controla o passivo. Então, quando o Raul passou o card, ele pulou duas colunas, né? Porque a gente estava numa situação que controla o passivo e ele não acontece essa etapa de assembleia que está aí. Então, por isso que a gente faz a etapa do controle passivo direto. Sim. E aí, beleza, vamos lá. Agora vamos continuar. Agora o gestor fez o anexo da ata assinada pelos clientes. O card, ele sai aguardando o gestor anexar. Automaticamente, ele vai para a parte que é uma demanda para a parte de operações, vai receber novamente um e-mail para essa etapa, com essa pergunta. Você já enviou a ata assinada pelos clientes para a administração? É somente uma pergunta para confirmar e deixar registrada no processo. E aí, quando ele dá o sim, aparece para a gente finalizar o fluxo. Finalizando o fluxo que a gente confirmou, o card vai para concluído. E aí a gente finaliza o fluxo do controlamos o passivo, né? Bacana. Importante contar aqui também que quando não controla o passivo, quando a gente chega na etapa de não controla o passivo, você tem a opção de colocar a data da assembleia, né? Que a gente não vai passar por todo o fluxo de novo aqui, vamos só dar uma contextualizada. Você informa a data de assembleia e automaticamente ele move para o card para você anexar a data de assembleia quando chegar naquela data que a assembleia Sim, aconteceu, né? A automação que está rolando aqui, quando o card chega aqui, é um SLA de controle de time. Vai ser setado um campo aqui de data com hora, pode ser especificada a hora também. E aí, quando ele chegar nessa notificação, nesse alerta, e aí sabe que a ata da Assembleia foi ocorrida, da administração, gera um lembrete na próxima fase, porque está setada aqui também uma notificação. Precisamos anexar a ata da Assembleia. Então, é uma automação que ajuda muito, não precisa ter alguém controlando data nem nada, porque está automatizado, né? Facilita o processo. E o Raul, conta qual que foi o maior desafio aí desse fluxo que você fez? Ou esse foi o fluxo mais complexo que você já fez em relação a automações, mover filhos, etc? A gente está falando aqui de 110 automações por pipes e a conexão entre os cards, filhos e netos, tem essa, né? A gente, por requisição HTTP, foi a inovação do processo. Porque eu consigo atualizar uma informação no card pai através do card filho. E isso gerou um chat. E além do chat gerado, a gente está garantido que as informações estão sendo registradas para auditoria futura ou um controle futuro das informações que foram decorridas em cada etapa. A gente ainda está gerando um histórico disso, né? Ainda tem a parte do histórico, né? Ou seja, então tá um processo bem rico de parte de TI e pelo desenho do Miro, o processo também bem complexo. Então, por ser um processo complexo e tá bem estruturado no Miro para a gente, facilitou muito. É uma demanda difícil de desenvolver, porque o Pipefy não foi desenhado para fazer essa comunicação de cards, trocando informações de filho entre pai e filho, né? E um loop infinito, que a gente criou um loop infinito, né? Tanto na parte dos 4 avaliadores, e quando acaba isso, eu posso fazer novamente mais uma avaliação de V2, V3, V4, né? Essa foi a parte mais difícil, de fazer essa conexão. E a partir daí, desenvolver... A gente está falando aí de 65 campos de comunicação entre um pipe e outro, para poder garantir as informações sendo passadas, né? De observação, contestação, recusa. Então tem muita automação acontecendo por debaixo dos panos aí no background. Mostra para a gente o PDF também que foi gerado no final. Depois de tudo isso, ele gera um PDF que pode ser arquivado para ter um controle, né? Do histórico da minuta que a gente fez agora, né? Na etapa 1, operações, a gente só falou com o jurídico, então tá aqui a informação do que a gente passou, que ele contestou,
e foi só isso que foi realizado, né? Os outros Ele não estaria tem. com todo o histórico de todas as Todas as conversas de etapas, quando todos. foi a etapa do risco, do jurídico está aqui, a etapa do risco, né, do jurídico risco agora, e a etapa do gestor também. Como a gente não falou nada, né, tá em branco, né? O template fica em branco, a gente só passou para frente, não foi? Então, Sim. tá registrado aqui no histórico. O que eu quero contar também é um pouco da demanda do nosso cliente interno e o quanto isso é estressante para eles no dia a dia, né? Fazer todo esse tipo de diálogo através de e-mail entre as áreas, para falar, troquei isso na minuta, dá uma olhada agora, muda para cá, agora eu fiz isso, acontece com um, acontece com o outro, volta, vai, volta. Isso é um fluxo tão insano de comunicação através dos e-mails, de mensagens de Teams e WhatsApp, por todos os meios possíveis, que chega, quando eles estão passando pelo fluxo, chega uma hora que entende que se perdeu, que esqueceu de fulano, o outro respondeu, mas não juntou, sabe? E a partir do momento que a gente fez esse desenho, essa solução dentro do Pipe, a gente está economizando anos-luz aí de produção, né? De esforço da Imagino galera. que a gente está passando um fluxo aqui de um fundo, né? De uma minuta, que é uma coisa complexa, que é você vai discorrer o documento do SharePoint, você vai ler, você vai entender agora. Mas amanhã você está analisando outra. E aí daqui a pouco você está analisando outra. E hoje você está falando com operações, a outra minuta você está falando com 3. E ter esse histórico rápido, fácil, que foi falado, é o que facilita o processo andar, né? E E a garantir a demanda, agilidade, né? a Garantir essa demanda de agilidade. cada um, né? Cada A um demanda dentro de cada um. do seu pai. Fala, pô, beleza, chegou demanda para mim, o cara respondeu sobre isso, comentou sobre aquilo, eu vou comentar sobre esse ponto específico, já cai na caixa certa, né? Então, quando a gente pensa em fluxo, né? Quando a gente desenha um fluxo, a gente está muito preocupado com a produtividade, né? Uhum. Então, se a gente falar uma conta aí, sei lá, de 100 minutos aí, a gente está economizando aí provavelmente aí assim, pensando de forma otimista, que a gente economize 10 horas por fluxo, né? Sim. Então, são 100 minutos, 1.000 horas de economia de trabalho dessas pessoas envolvidas para fazer essas minutas, né? 1.000 horas representa quanto financeiramente, né? Então, essa é uma visão que a gente tem que ter da importância de desenhar um fluxo bem feito, de fazer o Pipefy de uma forma inteligente e além do conceito de apenas colunas, onde se realça os cards. O Wi-Fi ele vai muito além, né? Ele tem automações, ele tem filhos, ele tem até netos, né? De certa forma. Você manda comunicação para um lado, manda para o outro, gera link, cria automação de data, hora, né? Tem uma série de recursos aí que de fato faz com que a gente explore a tecnologia. E o mais interessante é que ele é no code, né? No code, assim. Não Sim. sei, me conta assim, o quanto de profundidade de código você teve, qual que é a expertise Vamos de lá. tecnologia para fazer isso, né? Essa é a primeira etapa, que foi o start para transformar possível o processo, que foi a conexão de um card com o outro e a informação ser como se fosse um chat, né? Lembrando que eu estou mandando uma observação e eu preciso voltar com ela para dentro do mesmo card, né? E isso garantir para depois um histórico, para ficar uma coisa registrada. Isso a gente teve que usar a API, né? A gente teve que usar a API do Pipefy para entender a parte dos campos de comunicação, para ter referência de ID, porque tudo no Pipefy é um ID, né? Todos os campos são IDs, as fases são IDs. E geramos essa comunicação HTTP, que foi a chave para esse processo, que tornou possível a comunicação do filho com o pai. Na verdade, é o neto, né? Porque a gente tem o ET0, que é o card principal, que gera uma demanda no primeiro avaliador, e o primeiro avaliador a gente está chamando de pai e filho, e ele gera uma outra demanda, que seria os netos desse cara. E aí eu trago de volta essa informação pro filho, e o filho atualiza o pai. Então a gente tem uma parte muito complexa que foi resolvida através do HTTP, que é uma ferramenta do Pipefy de requisição por dentro da API desenvolvida pelo software. Então isso foi o start para começar o processo, né? E a partir disso foi desenvolvido os campos, pensado em número de campos que a gente precisa. É a partir disso desenvolvido como que eu comunico a ida e a volta da mensagem, e isso garantindo um histórico,
que aí desenvolvemos mais campos para o histórico. E aí, lembra aquilo que eu falei, né? A gente está falando de 100, 110 automações, e isso enxugando, né? Pensando também que temos automações diferentes para notificações, porque se vai para um lado é uma notificação, se vai para outro é outra notificação, e os campos estão conectados entre os cards, então isso gera uma outra demanda. Inclusive, essa semana que a gente desenvolveu o histórico, os e-mails não vão ser duplicados porque a gente desenvolveu o histórico, né? Uma lógica por dentro disso. Então foram mais campos e pensamos aí para conseguir garantir o fluxo correto, né? Mas lembrando que, sim, o Miro foi muito importante para a gente. Por ser low code, não significa que é muito rápido quando não tem um processo desenhado. Que imagina aquilo que eu falei no início. Eu desenvolvo uma coisa e eu não sei se isso atende o nosso cliente. Sendo que a regra de negócio já está definida. Quando a gente recebe um processo, um projeto assim, estruturado, complexo, que o Miro é bem complexo, né? Apesar de ser o desenho, nosso processo é muito complexo, vai e volta, tem regras de negócio. Nossa, aquilo facilita muito o desenvolvimento, ainda mais sendo... Apesar que esse projeto a gente saiu um pouco do low code, né? A gente teve que codar para acertar essa comunicação de API, né? De HTTP. Vamos falar um pouco do tempo de esforço aí. Do meu lado de cá, para desenhar isso, conversar com as áreas, ter necessidade da agenda das pessoas. Porque não desenha-se de bate-pronto, né? Você desenha, conversa com as áreas, tem as pessoas envolvidas, conversa com uma série de pessoas aí, foram mais de, talvez em torno de umas 8 reuniões para conseguir chegar nesse desenho, no modelo ideal aí. O meu trabalho, teoricamente, é um desenho, né? Tudo bem que tem uma parte estratégica e inteligência. Sim. Eu demorei ali em torno de 10 dias para fazer esse desenho todo. Lógico, eu tenho outras demandas, né? Mas eu demorei 10 dias ali para conseguir desenhar o processo todo. E aí, me conta um pouco do tempo que demorou para fazer tudo isso e testar, né? Porque tem um ciclo de teste insano aí, né? Esse projeto no Pipefy, ele nunca foi desenvolvido, né? Pela nossa equipe, pelo nosso time, com essa complexidade de conexão entre campos, de ID com filhos e netos, e informação indo e vindo. A gente desenvolveu o primeiro, seria nossa primeira versão, que não funcionou. Já não funcionou de cara, a nossa primeira versão. E isso eu tô falando foram o quê? Foram uns 10 dias da primeira versão que foi quebrada. Aí a gente vamos fazer tudo do zero novamente, vamos partir de novo para requisição, vamos mudar uma leitura na documentação da API, vamos ver como é que a gente pode se comunicar com esse campo e tudo mais. Então, a gente falando aí de 20 dias para a segunda versão e a gente está caminhando aí para 23 dias, 24 dias, né? Para desenvolvimento. Assim, porque está bem desenhado. Se não tivesse bem desenhado, a gente faria a parte de HTTP, comunicaria, e ainda estaria desenvolvendo aí, de repente, algum campo, validando, esperando uma regra ser validada pelo setor, pelo nosso cliente. Já estando validado, como é que a gente está caminhando? A gente está caminhando agora para a parte de melhoria, que é corrigir texto, melhorar essa parte, vamos ver se isso aqui faz sentido estar aqui, se isso aqui vai ser um anexo, vai ser um link. Então, a gente já consegue, com 24 dias, né, mais ou menos, partir para uma segunda etapa de aperfeiçoar o projeto, né? Apesar de ser muito complexo, a gente tem aí horas de dedicação, passamos aí final de semana trabalhando, bota aí, teve dias que ficamos 10 horas, 12 horas testando código para ver se realmente conectava essas informações. Então, foi bem massivo, porque é uma coisa nova, foi desenvolvida uma coisa nova dentro do Pipefy, esse tipo de comunicação para o nosso cotidiano, né? O dia a dia, né? Porque, conforme eu falei no início, o Pipefy não foi desenhado para fazer esse chat, né? Então, essa é uma inovação, é um brand diferente. Esse projeto a gente até criou um carinho com ele diferente por ser... Por isso que a gente está gravando o vídeo até, né? A gente está gravando esse vídeo porque... E aí, esse tempo você está falando que você ficou 100% dedicado, né? Mais um profissional, o Realce, ele ficou part-time ali, né? Então, a gente está falando que a gente desenvolveu uma solução para uma empresa, para um setor,
com toda essa complexidade de desenho, o Pipefy, e em 35 dias. A gente resolveu uma solução em 35 dias, né? A gente não está falando de desenvolver. Se fosse fazer isso numa codificação tradicional, demoraria uma eternidade, né? A gente resolveu em 35 dias entre planejar, desenhar, e a gente está na etapa de implementação com a área já. Não, a gente assim, no deploy. Exatamente. Então, muito assim, primeiro eu queria agradecer todo esse empenho, todo o conhecimento aí, e fico feliz pelo nosso crescimento profissional, né? O quanto a gente teve que se dedicar para entender, construir, e o fato de ser raçudo em relação à tecnologia, né? Porque a gente não encontra, às vezes nem tudo a gente sabe como vai ser feito, mas a gente vai lá, vai atrás, encontra informação e resolve, né? Então, agradecer aí pelo empenho, excelente, parabéns pelo projeto e que venham os próximos. Sim, que venham os próximos e é recíproco, porque o desenvolvimento a gente foi conversando, né? Nós temos sprints diárias, né, entre aspas, e a gente vai validando, e aquela troca que a gente tem dessas reuniões diárias e pontuais estratégicas ajuda muito. E você também trouxe sua visão e, pô, isso aqui pode melhorar o que você, então isso ajuda muito no desenvolvimento. E a chave para isso acontecer nesse tempo é ter o processo desenhado. Porque, assim, a gente Você já ainda sofreu muito com o processo não desenhado, hein? Não, processo não desenhado, você fica travado em coisas simples. Porque eu penso uma coisa e você pensa outra. Então, a gente está externalizado a regra de negócio. Né? A regra dos campos está ali. Então, isso fica mais fácil para o desenvolvimento da parte do software, né? Dentro do Pipefy. Isso facilita muito. Assim, é recíproco esse agradecimento. Show, valeu, obrigado. É isso aí. Vamos concluir o nosso vídeo aqui. Show. Um grande abraço a todos aí. Espero que a gente tenha ajudado as pessoas que estão querendo explorar aí em relação aos aumentos do Pipefy, fluxos bem desenhados, né? Isso aí, obrigado, valeu. Valeu.